Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o secretário de Governo da Prefeitura do Rio, Pedro Paulo Carvalho, contando com a presença da jornalista Eugênia Lopes, do jornal O Dia, editora de política. Secretário Pedro Paulo, vamos voltar à política. Uma suposta eleição, você teria como adversário, tenta-se formar um núcleo, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, teve nesse programa aqui e falou da importância de se formar um núcleo, não exatamente com vistas a essa eleição, mas com vistas ao futuro, que reúna os partidos de esquerda. E esse núcleo, de certa maneira, no Rio, tende a se incorporar em torno da candidatura do deputado Freixo, para ser o grande adversário seu ou do candidato do outro polo, do outro núcleo. Se isso se confirmar, não seria extremamente importante, digamos, ter eventualmente o PT ao seu lado, porque isso, de certa maneira, enfraquece o discurso ideológico que vão tentar construir contra a sua candidatura? Olha, eu acredito que o candidato do PMDB, primeiro, terá o apoio do Partido dos Trabalhadores, até porque, por coerência com tudo isso que foi construído aqui na cidade durante esses 8 anos. Então, mas é claro que eu acho que o pano de fundo dessa discussão, que acontecerá no que vem, é divisões de cidade. Há uma visão clara nossa de fazer a cidade ir para frente, com fortes investimentos, parceria com a iniciativa privada, que viabiliza, por exemplo, projetos como Porto Maravilha. Hoje a cidade tem a compreensão do tamanho dessa transformação, de devolver à cidade uma região que foi absolutamente abandonada durante anos, sem gastar um tostão de recursos públicos. Então, esses são modelos que vão estar sendo discutidos, por exemplo, de investimento nos BRTs, com uma opção de transporte de qualidade para a população que mais precisa se deslocar da sua casa, para o trabalho, para o lazer. São discussões que nós teremos no ano que vem. Então, é claro que há claramente no candidato do PSOL, enfim, na visão do PSOL de cidade, divergências em relação a isso, o que é absolutamente legítimo. E há núcleos do PMDB que pensam, se aproxima desse pensamento, em que a cidade não deva ir adiante por conta desse modelo. Eu acredito que o PMDB defenderá fervorosamente, quem quer que seja o candidato, essa visão que o Rio de Janeiro tem que continuar. Imaginar que as Olimpíadas, quase 50% dos investimentos foram feitos com a iniciativa privada. Isso significa uma parceria público-privada interessante construída para o Parque Olímpico. Para o Parque Olímpico, para a Transolímpica, para investimentos como de legado, como Porto Maravilha, VLT, ou seja, imagina... Esse modelo da parceria público-privada foi comprovado que foi eficiente? Isso produz eficiência, isso produz economia de recursos públicos e poder gastar os recursos do IPTU, do ISS, dos cariocas, naquilo que interessa, educação, saúde. Então, esses são efeitos positivos de trazer a iniciativa privada. E o PT vai discutir isso com base até no que faz a presidenta Dilma. O grande pacote hoje do governo federal é um pacote de ampliação do modelo de concessões e de PPPs que nós fizemos aqui a exaustão, e os resultados estão aí para a cidade indo adiante. Então, isso vão ser debates que nós teremos no ano de 2016. Eugênia. Agora, secretário, a eleição do ano que vem promete ser uma das mais acirradas aqui do Rio de Janeiro, até porque você vai ter, pelo menos estão se colocando aí pré-candidatos que vieram aí respaldados de outras eleições muito bem votados, como é o caso do senador Romário, como o caso do próprio senador Marcelo Crivella, que chegou aí ao segundo turno, né, da eleição com o governador Pezão ano passado, além de outros que se colocam, como a deputada Clarissa Garotinho, que também, né, teve votação, além do Marcelo Freixo. Como é que o senhor vê essa disputa? Como é que isso vai se dar o ano que vem, na véspera de uma Olimpíada aí? Como é que vai ser feita essa campanha? Olha, Eugênia, primeiro nós temos que saber quem serão efetivamente os candidatos. São claro pré-candidatos. Pré-candidatos. É claro que existem duas candidaturas hoje que parecem, de certo modo, estarem consolidadas, a candidatura do PSOL e a candidatura do senador Marcelo Crivella. As outras candidaturas ainda amadurecerão, mas
Eu acredito que a eleição do ano que vem ela vai ter componentes que jamais teve na história eleitoral brasileira. Quais? E na cidade particularmente. Por exemplo, um ambiente de lava-jato, né, de denúncias, de relações entre empreiteiras e campanhas eleitorais, ou seja, serão campanhas muito mais difíceis de se fazer, cada vez mais o que é muito bom, campanhas mais fiscalizadas, campanhas que devam ser mais transparentes. Então isso é um aspecto novo. O segundo aspecto, particularmente que acontecerá aqui na cidade, é que as Olimpíadas acontecerão de 5 a 21 de agosto. E as Paralimpíadas até dia 18 de setembro. As eleições serão no dia 3 de outubro. Era isso que eu queria perguntar, que acho que eu não posicionei bem na minha pergunta, era isso. O senhor é favorável que o tempo de campanha seja reduzido na televisão e nas ruas? Completamente favorável. Porque a campanha tem que começar 90 dias antes, né? Pela legislação, e de TV 45 dias. O senhor pretende fazer... Mas isso pode ser execuível como? Como é que a gente Eugênia, pode... eu sou a favor de... Porque vão abrir uma exceção só para o Rio? Campanhas de menor custo, diminuir os gastos de campanha, diminuir o tempo de campanha, diminuir essa coisa horrorosa que são as placas durante a campanha eleitoral. Inclusive, quando nós lançamos um pacote olímpico, uma das nossas iniciativas foi provocar o TSE e o Congresso para que se proibisse placas na cidade, principalmente num cenário de Olimpíada. Imagina o Usain a Bolt, cidade em meio a uma o mundo Olimpíada. todo está olhando uma prova de triatlon, uma prova na orla carioca, e está ali brigando uma placa de um candidato com a imagem para o mundo. Ou seja, então, se nós somos contra, antes que tenha, sem o advento das Olimpíadas, imagina com as Olimpíadas. Então, eu acredito que isso vai provocar uma eleição completamente diferente para o ano de 2016. Mas tem como fazer isso legalmente? Porque a eleição não acontece só no Rio, acontece nos outros 5 mil municípios do país também. Não, ela pode acontecer de algumas formas, ou uma legislação que aprove isso, ou alguma resolução do TSE que possa restringir, ou um acordo entre os partidos, o que nós do PMDB entendemos que é absolutamente seria salutável. Se tem um acordo entre todos os partidos para não colocar placa na rua durante a cidade, durante as eleições. E aqui, deixa eu só arrematar uma coisa aqui. Dentro de todos esses candidatos, né, que eu estava falando aqui, que vieram com um monte de votos e que são pré-candidatos às eleições, o senhor está tentando se aproximar de algum deles para se compor uma chapa, ou ele fazer parte da sua coligação? Especificamente, no caso do Romário, que lá atrás chegou a dar uma declaração que é muito simpático ao senhor, que até gostaria de vê-lo como prefeito, mas está se posicionando aí também, né? Um pouco de celeridade ao nosso secretário, porque nós estamos em tempo esgotado. Não, sem o menor problema. O PMDB tem conversado com o PSB. O PSB, que é o partido do senador Romário, inclusive participa do nosso governo. Então há uma relação muito estreita entre a minha relação com o senador Romário, a relação do prefeito, o senador Romário, a relação de todos nós. Pode haver uma composição ainda. Muito boa. Eu acredito que o PMDB vai trabalhar para ter uma aliança ampla. Quanto mais parceiros tiver nessa eleição em 2016, secretário Pedro Paulo, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Mais uma vez, sucesso. Muito obrigado por ter comparecido. Obrigado a todos. Muito obrigado por ter vindo também, Eugênia, participado dessa entrevista. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.